A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Estamos em uma série de estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Aqui acima eu vou deixar a playlist desta série, para que você esteja acompanhando capítulo por capítulo, para a glória de Deus. Eu quero lhe convidar a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto, a assinar, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, para que outras pessoas também estejam tendo acesso a esse estudo e a outros que temos aqui em meu canal. Amém? Venha comigo, juntos somos mais fortes na divulgação da palavra de Deus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se compadecem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peças. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas para a tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu
quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está em secreto ou em oculto, te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, inquietos, preocupados, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Por isso vos digo, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo ou no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Em seu discurso no Sermão do Monte, onde Jesus
ele vai trazer ensinamentos para os discípulos, para mim e para você. Palavras de Jesus que continuam vivas e eficazes até o dia de hoje e continuará para todo sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nos primeiros versículos, especificamente do versículo 1 ao versículo 4, Jesus ele vai ensinar a forma correta de ajudar o próximo. Jesus ele vai ensinar a forma correta de prestar caridade para o próximo. E ele vai dizer: guardai-vos de que a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que sejam vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo: não faça nada para mostrar ao outro, para mostrar às pessoas que você está fazendo. A palavra de Deus ela nos diz no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3 e o 23 e o 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Glória a Deus. Fazer sem tocar trombeta, fazer sem mostrar, sem aparecer que está fazendo. Não precisa mostrar, não precisa fazer nada para aparecer, para mostrar para as pessoas que está fazendo. A palavra de Deus, ela nos ensina e ela nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória. Você conhece pessoas que gostam de fazer esmolas para se vangloriar depois, para dizer: eu fiz, eu dei, eu emprestei. Isto não procede de Deus. Não é assim que Jesus nos ensinou. Pelo contrário, ele nos ensinou dizendo: não saiba a tua mão direita ou a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Glória a Deus por isto. Capítulo 6, versículo 3. Mas tu, quando deres esmola, Mateus 6 e o 3, mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, em segredo, em secreto. Quer ajudar alguém? Ajude. Quer beneficiar alguém? Beneficie, mas não faça para aparecer. Não faça para mostrar que está fazendo. Não toque trombeta. Não tocar trombeta significa dizer: não espalhe o benefício que você faz para as pessoas.
Não tocar trombeta significa dizer: não faça a propaganda da ajuda que você dá para as pessoas. Quando você ajudar alguém, quando você der uma ajuda a uma pessoa, não espalhe, não saia falando, não saia comentando, fique em silêncio. E Deus, que vê em silêncio, vai te recompensar. Amém? Quer ajudar? Ajude. Quer beneficiar alguém? Faça. Mas não faça para depois sair falando. Não faça para depois colocar no jornal, para que todos venham saber o que você fez, o que você deu. Não faça isto. Isto não é sabedoria. Isto é falta de sabedoria. Quer ajudar? Ajude. Quer fazer o bem? Faça. Quer dar esmola? Dê. Mas não toque trombeta. Não precisa falar para ninguém. A tua recompensa vem de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 13. Jesus, ele vai falar da oração. E ele vai dizer, mas versículo 5, ou melhor, versículo 5, Mateus 6, do 5 ao 13. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Jesus está ensinando. Quando você for orar, não fique em pé. Não mostre que é uma pessoa de oração. Não precisa orar para as pessoas verem. Não precisa orar para aparecer. E Jesus ensina dizendo, quando você estiver orando, não use de vãs repetições. Fizemos um áudio aqui em meu canal, falando sobre a diferença entre vãs repetições e perseverar em oração. Em Mateus capítulo 6, versículo 7, Jesus ensina a não usar de vãs repetições. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, Deus usa Paulo para dizer, perseverai na oração. Qual a diferença? Não usar de vãs repetições é você não repetir o mesmo assunto na mesma oração, no mesmo momento que você estiver orando. E perseverar em oração é repetir a mesma oração toda vez que for orar. É repetir o mesmo pedido. Se você orar 3 vezes ao dia, todas as 3 vezes você vai repetir o mesmo pedido. Você vai fazer o mesmo pedido nas 3 vezes que for orar.
isto é, perseverar. Agora, o não repetir é você não repetir, não fazer o mesmo pedido na mesma hora que for orar. Amém? Então Jesus ensina: não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão atendidos. Se você passar 1 hora repetindo a mesma coisa, esta oração é vã. Não precisa repetir a mesma coisa no momento da oração. Você passa 1 hora orando a mesma coisa, isto é vã repetição. Como se deve orar? Aí Jesus, ele vai ensinar do versículo 9 ao versículo 13 a oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? É santificar Deus na sua vida. É ter uma vida santa, voltada para Deus. É ter Deus na sua vida como o teu Pai, como o teu Deus, como o teu Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. A tua santidade, ela esteja na minha vida. A tua qualidade, a tua verdade, o teu caráter, ele esteja sendo manifestado na minha vida. Isso é muito profundo. Isto é muito forte. Santificado seja o teu nome. Nome aponta para as características daquele que o possui. Quem é Deus? Deus é amor. Deus é paz. Deus é longanimidade. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Santificar Deus na nossa vida, santificar o nome de Deus na nossa vida, é manifestar as qualidades de Deus em nós. Isto é forte. É manifestar a santidade de Deus, a pureza de Deus, a compaixão de Deus, a obediência de Deus, a submissão a Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, através de nós. Venha a nós, versículo de número 10. Venha a nós o teu reino. Reino fala de domínio. Venha a nós o teu reino, o teu governo sobre a minha vida. É Deus governando a sua vida. É Deus dominando, controlando a sua vida. Glória a Deus por isso. Aí diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso fala de quê? Isto fala da anulação do nosso ego. Isto fala da anulação da nossa própria vontade para se submeter à vontade de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É uma oração muito forte. A oração do Pai Nosso é forte. Será que Deus, Ele é o governante da nossa vida? Será que o nosso ego, será que a nossa própria vontade, ela está anulada
para que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida. Olhe para a sua vida hoje e faça uma comparação. Qual é a vontade que está prevalecendo na sua vida? É a sua vontade ou é a vontade de Deus? Se o que prevalece na sua vida não é a vontade de Deus, não é a misericórdia de Deus, não é a compaixão de Deus, não é o amor de Deus, então nós precisamos fazer uma reciclagem de nós mesmos. Você precisa fazer uma reciclagem. Eu preciso fazer uma reciclagem. Para que então eu possa ter autoridade, para que você possa ter autoridade espiritual para orar o Pai Nosso. Primeiro, Deus, Ele precisa ser Deus na tua vida. O teu Pai, o teu governante. Glória a Deus. E Jesus vai dizer no versículo de número 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Glória a Deus por isto. Que a vontade de Deus, ela seja a sua vontade. E que a sua vontade, ela seja a vontade de Deus para a sua vida. Versículo de número 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isto fala do cuidado de Deus. Isto fala do suprimento de Deus na minha vida e na tua vida. Filipenses 4,19 está escrito: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Deus é aquele que supre a tua necessidade. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão gera perdão. A medida que você perdoa, é a medida que você é perdoado. Glória a Deus por isto. Versículo de número 13. E não nos induzas para a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Palavra de Deus, ela nos diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará o escape. O que esse versículo ele quer dizer? Que nas nossas fraquezas carnais, na fraqueza da nossa natureza humana, que nos leva e quer nos induzir ao pecado, ao erro. Quando nós oramos e pedimos a Deus para que o seu poder se manifeste em nossas vidas, anulando, quebrando esta tentação, Deus nos ajuda e nós vencemos. E Jesus disse: porque teu é o reino, poder.
2 Coríntios 4 e o 20. O reino de Deus é poder. Glória a Deus. E o poder e a glória. Existem tentações que não temos poder para vencer, para suportar. Talvez você esteja enfrentando uma tentação da qual você está sem forças para vencer. Mas eu quero te dizer, clame a Deus, ore a Deus, que Deus, Ele não vai te dar força, Ele não vai te dar poder, porque o poder já está em você. Você já está com o poder de Deus em você para vencer esta tentação. Efésios 3 e o 20 diz que Deus, aquele que é poderoso, para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Em você está o poder de Deus. O poder de Deus está em você. Então você vai orar para que este poder se manifeste na sua vida. Para que o poder de Deus venha manifestar-se na sua vida. E com o poder de Deus manifesto em sua vida, você vence a tentação. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão traz perdão. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser absolvido, absolva as pessoas. Porque as pessoas, elas vão lhe tratar da forma que você trata ela. Isto é lei. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem plantar, colherá. Quer perdão? Plante perdão. O capítulo 16, o versículo 16 ao 18, Jesus ele vai falar do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Jesus vai ensinar a forma correta de jejum. Um jejum onde as pessoas não precisam ver. Um jejum de Deus. Existe um jejum que a religião criou. Um jejum onde as pessoas passam fome o dia todo, pensando que estão jejuando. O jejum bíblico não é este jejum. O jejum bíblico não é fazer dieta. Não. O jejum bíblico não é passar o dia sem comer, com fome. Não. Jejuar é se abster de alimentos ou de outras coisas para se dedicar a Deus. O jejum é algo onde você passa um tempo com Deus, na presença de Deus, 100% voltada para Deus. O jejum de Moisés, quando Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte,
Ele estava na presença de Deus todo este tempo. Então não sente fome mesmo, porque a presença de Deus, ela tira a fome. Amém? O jejum de Daniel foi 21 dias de oração, na presença de Deus, orando. Daniel não passava o dia com fome, não. Ele orava, ele se humilhava. O jejum de Esther, 3 dias, foi jejum de oração. Foram 3 dias orando. Esther não passou o dia com fome, não. Ela passou horas com os judeus em oração, em uma mente voltada para Deus, o coração voltado para Deus. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando e 40 noites. Ele estava no jejum porque não tinha comida, mas a mente de Jesus estava na palavra. Jesus estava ligado em Deus. Jesus estava mesmo no deserto, mas ele estava conectado com Deus. Ele não estava passando fome. Ele não estava fazendo dieta. Ele não estava fazendo greve de fome. Ele estava na presença de Deus, com a sua mente protegida pela palavra de Deus, conectado com Deus. O jejum, ele precisa ser um momento de abstinência. É você se abster de uma coisa para se apegar, para se aproximar, para se chegar a outra. Agora, se você passar o dia com fome, você vai trabalhar com fome, pensando que está jejuando, você está passando fome. E você pode ficar doente por causa disto. Não é assim que se faz um jejum. Amém? Jejum é se abster de uma coisa para se aproximar de outra. É humilhação diante de Deus. Jejuar é se humilhar. Amém? É se humilhar diante do Criador. É aquele momento, você passa ali, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, pode ser 3 horas, pode ser 4 horas, pode ser 30 minutos. O importante é estar na presença de Deus. O importante é estar voltado para Deus. Se você consegue passar de 7 da manhã às 7 da noite sem comer nada, sem beber nada, somente orando, lendo a Bíblia e cantando louvores a Deus, isto é louvável. Isto é um jejum abençoado. Amém? Você vai passar 12 horas de jejum, mas serão 12 horas de oração, palavra, louvor. Oração, palavra, louvor. Oração, palavra, louvor. Isto é jejum. Amém? É o momento de dedicação a Deus. Você e Deus. Deus e você. Glória a Deus por isto. Não entre no jejum da religião, não, viu? O jejum religioso é aquele jejum que a pessoa acorda de manhã e vai comer de meio-dia. Aí passa de 7 da manhã ao meio-dia sem comer nada. Mas neste período não ora, não canta, não se humilha perante Deus, começa a falar da vida dos outros, começa a criticar um, começa a criticar outro. Isto não é jejum, isto é greve de fome. Isto não é jejum, isto é dieta. Não faça isto. Isto não é o jejum que Deus quer. Amém? Quer jejuar? Separe um tempo para Deus. Você e Deus.
Deus e você. Glória a Deus por isto. Do versículo 19 ao 34, Jesus, ele vai trazer um assunto: necessidade versus prioridade. E ele vai nos ensinar no capítulo 6 de Mateus, do versículo 19 ao versículo 34, que a nossa prioridade deve ser Deus, mesmo em meio às necessidades de alimentos, necessidade de vestes, necessidade de dinheiro, necessidade dos bens materiais. Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34, a colocar em nossa vida Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus como prioridade. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus por isto. Capítulo 6, versículo 19 ao 34. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, inquietos, ansiosos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andei, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que lição maravilhosa! Jesus,
Ele está ensinando a mim e ensinando a você que a nossa prioridade não deve ser dinheiro, roupa, nem comida. A nossa prioridade deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus fala do governo de Deus governando a nossa vida, de Deus administrando a nossa vida, de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Todos nós necessitamos de dinheiro para viver. Todos nós necessitamos de roupa, de comida, de um corpo saudável. E Deus, Ele sabe disso. Como disse Jesus, o vosso Pai que está nos céus sabe de tudo isto. Deus, Ele sabe que você precisa de dinheiro, que eu preciso de dinheiro. Deus, Ele sabe. Para que tenhamos uma vida bem-sucedida, precisamos de dinheiro. Precisamos comer bem, nos alimentar bem, morar bem, nos vestir bem. Precisamos de tudo isto. Isto é necessário, mas não é e não deve ser prioridade. A minha prioridade, a tua prioridade deve ser Deus. Amém? Coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como o primeiro na sua vida. E Jesus também nos ensina a viver um dia de cada vez. E Ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Isto fala de não ficar ansioso pelo amanhã. Quantos de nós sofremos por antecipação? Quantos de nós sofremos pelo que nem sabemos se vai acontecer? Então, viva um dia de cada vez. O salmista disse no Salmo 118. Salmo 118. Eu quero ler esse versículo para você. Salmo 118, versículo de número 24. Diz assim, Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118 e o 24. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Viva o dia de hoje. Viva esse momento de agora. Isto não quer dizer que não possamos fazer planos para o futuro. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isto que Jesus está ensinando. Ele está nos ensinando a viver um dia de cada vez, uma situação de cada vez, um problema de cada vez. Ele está nos ensinando a viver no agora, a estar no agora. Ele está nos ensinando a incerteza do amanhã. Ele está nos ensinando que o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Por isso ele diz: basta para cada dia o seu mal. Basta os problemas que você tem agora. Quais os problemas que você tem agora? Neste exato momento, quais são os seus problemas? Agora, nesse exato momento,
Será que não basta esse de agora? Você ainda vai sofrer pelo problema de amanhã, de depois de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, coisa que você não sabe se vai chegar. Então, viva um dia de cada vez. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, inquietação, preocupação, medo do futuro, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Amém? Que esta palavra ela fique aplicada em seu coração. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje. Viva o agora. E seja grato pelo que você tem agora. Seja grato pela misericórdia de Deus na sua vida agora. Seja grato pela respiração. Seja grato pelo dia. Seja grato pela noite. Seja grato, seja grata por todos os benefícios que Deus está te dando neste exato momento. Quais são? Amém? Que Deus continue te abençoando. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Coloque Deus como prioridade em sua vida. Coloque Deus como prioridade no seu viver. Amém? Necessidade é uma coisa, prioridade é outra coisa. Todos nós necessitamos das coisas materiais para viver, mas não é e não pode ser prioridade. Amém? Deus é a tua prioridade. Fique com Deus e até a próxima. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Eu quero lhe convidar a se inscrever. Se inscreva neste canal. Compartilhe. Ative o sininho da notificação. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.